Alléluia. Moto moko azane se mona poko alelo. Pepa pona Yesu, pepa. Dans son palais tout s'écrit. Lui qui était la parole faite chair, en combien plus fort que moi, un homme mêlé dans le péché. Je voudrais être comme Jésus. Alléluia. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. De ses disciples, à combien plus fort que moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'imiter comme Jésus, lui mon sauveur. Je voudrais m'imiter comme Jésus, oh toute ma vie. Je voudrais m'imiter comme Jésus, lui mon sauveur. Je voudrais m'imiter comme Jésus. Jésus est le roi des rois. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus est le tout-puissant. Oh, la main cachée, c'est Jésus est le main cachée. Oh, yango na koyema. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, yango to koyema. Kotama bele Tozalina pema tolekina niye Oh mi mali kitoko ba kotama bele
nazoyoka maboko yango te bakisa lisusu mwa mololo. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Tombola maboko no likolo. Eleve suas mãos Pesa para o nzambe alto. merci na poko alelo. Agradeça a Deus Pesa na tarde merci. de hoje. Agradece ao Pour Senhor la saison ya visitation por oyo. esta estação de Eza visitação. moment ya ba souvenir pona Momento yo. de lembranças para Eza você. pokwa oyo kobetaka Uma lisolo. tarde que você vai Le contar a Seigneur história. était au O rendez-vous. Senhor foi um Les compromisso. dieux de mon Père ce soir Deus do meu Pai na est tarde là de hoje pour te remonter. está aqui, Senhor. Senga liloba na Nzambe. Peça a palavra do Senhor. Senga yango Peça-o na kombo na em Yesu. nome de Jesus. Nani azosenga Quem liloba está pedindo a palavra? na kombo Em nome na Yesu de Kristo Jesus Cristo. nde tosambe libongo. Assim nós oramos. Se mutu moko tombola maboko no likolo Simplesmente eleve suas mãos na pokwa na lelo na tarde de hoje. nasambeli Nzambe ya papa Eu na nga. oro ao meu Deus, meu Pai, Papa na biso andako na o esika nosso oyo pastor neste ke maloba lugar, lelo okora que te a eloko te. palavra na tarde de hoje não vai falhar. Ta ndenge ozoloba amen Do jeito que diz Tango amém. maloba ekebima, Quando esta okozonga palavra na témoignage sairá, na vai bomoi. voltar com testemunho. betela Yesu Kristo maboko Abraço makasi fortemente ao Senhor tovandi na bisika na e nos biso. sentemos aos nossos lugares. Praise the Lord. Aleluia. Totombele boye malamu. Desejamos bem-vindos. Et je crois que okozala déçu te na pokwa lelo. E creio que não será nazoka decepcionado. amém, Não wana te. ouço o teu amém. Napesi Nzambe merci Começo a agradecer a Deus pour l'opportunité ya jour à lelo. pela oportunidade da tarde de hoje. Nazongi na makolo ya papa na nga. Voltando aos pés do meu Naloba pai, toujours que à Luanda, eu digo que sempre em si Luanda, Dieu m'a béni cette année, se Deus abençoa-me neste ano, c'est d'avoir sous les pieds ya papa oyo azali é de estar debaixo dos pés do Pai, que é uma bênção para nayebite nós. soki amen na yo eza wana. Eu não ouço teu amém. Yango nazongi na makolo na ye Por isso, voltando aos pés Une do fois de Pai, plus. mais uma vez, pour que naza na droit nango te. pois eu não tenho o Mais direito, c'est un privilège mas nazwi na um pokwa privilégio lelo de receber na na tarde de mafuta eza hoje, likolo na mutu pela na ye unção que pour está que sobre a sua ekitela ngai cabeça, yo mpe para opamba. descer para você e ser Yango, Papa, abençoado. merci pour ce Pois, soir. Pai, obrigado Merci pela pour tarde le de hoje. privilège. Obrigado pelo Amém. privilégio. Amém. Amen, amen. Amém. nalingi nayebisa yo na pokwa lelo Eu quero dizer a ti na na tarde de mokuse hoje, mpenza em breve, ke toza na focus prophétique moko oyo okotikalaka kobosana te ya 2023. temos um foco profético que jamais esquecerás de 2023. tozolobela sur je ne vous laisserai pas orphelin. Estamos a dizer que não vos deixarei órfãos. Jean chapitre 14 verset 16 à 18. João 14, 16 a 18. Yesu azoloba et moi je prierai Père. Jesus diz, eu Il rogarei vous ao Pai donnera un autre consolateur e Ele vos dará outro afin consolador que vous demeurez éternellement para avec que vous. fique convosco para Et sempre. l'esprit de E vérité o Espírito de que verdade le monde ne peut pas que o mundo recevoir não pode parce receber qu'il ne le voit point porque não et ne vê, les reconnaît point, ne nem les connaît o point. conhece. Mais vous, Mas vous vós les connaissez, conheceis, car vous demeurez avec moi. porque habita Il comigo sera avec e vous, estará il sera en vous. convosco, estará em Et le vos. verset 18 est Zoloba. Verso Je ne 18. vous laisserai pas orphelins. Não vos Je deixarei viendrai órfãos. à vous. Voltarei para Betela Yesu vós. Kristo Abraço maboko. fortemente ao Nalingi Senhor. nayebisa yo. Eu quero te Na dizer, nzela na maloba oyo. através desta Na palavra, saison prophétique nesta oyo. estação Il y a mois profética, d'octobre no oyo. mês de outubro, Papa na biso azalaki o nosso koloba. pai dizia, Papa na biso Armangolu. o pai Amangolu, Que Dieu
vient que Deus po vem ete aya kolongola na kati ya isolement para nos moko. tirar de um Aya kolongola na isolamento. kati ya délaissement De nos moko. tirar de Atika na ye isolamento. biso na poko lelo. Deixa-me te dizer na Bato tarde de oyo hoje, batikaki yo. que as pessoas que Bato te babosanaki yo. deixaram, esqueceram Banda você. janvier tina Desde temps oyo. janeiro até Obenga, agora, obenga yete. chamando ou não A chamando, grâce à Saint-Esprit. E o Na Espírito poko Santo lelo na bango tarde moko de hoje, bakose rappeler na eles yo. mesmo vão se lembrar de Nalobi você. bango moko bakose Eles rappeler na mesmo yo. se lembrarão de Tous você. ceux qui t'ont abandonné reviendront Todos sur que toi. esqueceram de você Parce que relembrarão on de forcer você. le côté. Pois você não vai Eza forçar saison nada. ya assistance, uma estação saison de ya aide da assistência Saint-Esprit. e ajuda do Betela Espírito Yesu Kristo Santo. maboko makasi. Abraço fortemente ao Senhor. Kasi série d'enseignement na biso. E a nossa Il y a série de chaque mercredi, ensinamento de cada eza quarta-feira intitulé é intitulado Engagé à l'aide du Saint-Esprit. Engajar a ajuda do Zacharie Espírito 4 Santo. verset 6. Zacarias 4, 6, Bisikaka ni mosakoli azoloba. onde nos diz o Alors profeta, il reprit et me dit, hoje me diz, il reprit et me dit, e repreendeu-me c'est la dizendo, parole que l'Éternel adresse à esta é a Zorobabel. palavra que diz o Senhor Ce n'est ni par la Zorobabel, puissance, não por ni força, par la force, nem pelo mais c'est poder, par mon esprit, mas pelo meu dit espírito, l'Éternel des armées. diz o Senhor dos Tikana exércitos. yebiso na poko alelo. Deixa-me te dizer na Que tarde de le hoje, consolateur, que o Consolador oyo aye na poko alelo, veio na tarde aye de hoje, pour décevoir yo te. veio não para Mais te aye pour apporter decepcionar, quelque chose na mas para prévention na yo. trazer alguma coisa em Tout, sua vida. rien ne s'opposera liboso na yo Nada lisusu. vai se impedir Nalobi na yo diante ke de na você. poko alelo, Na tarde à de hoje, cause ya por prophétisation, causa desta na kati ya profeção, thème oyo, deste eloko tema, eketelema su na nzela na yo nada eza vai te. se opor diante Ka de ndenge você. tozoloba bautoroute de Do l'alliance, jeito que falamos rodovia nzela da na yo aliança, ezali o teu polele. caminho está aberto. Ebonga te Dando yo certo ou okomona não, loboko na você nzambe. verá a mão de Deus. Quelle que soit forme ya Qualquer problème, seja a forma oyo do seu dirait na problema, kati ya vie na que yo, durou em mais sua le Dieu vida, de mon Père mas o Armand, Deus do Pai ce amado, soir, na est venu tarde de répondre à hoje, quelqu'un, veio para et que responder yo alguém, okorate que lo você côté, não vai falhar mutu nada, pe akotelemela e yo ninguém te, vai se opor contra bakota você. na mulili, Eles podem baya ser na as moi, levas, e basala vizinha, ba réunion, fazendo c'est la reuniões, saison de la estação prophète, la de saison, il y a estação témoignage de pour na yo, testemunho le para Dieu você, de mon Père e Armand, Deus do meu elle Pai est sur amado, ton chemin, está aqui oh para teu boya, caminho, oh boya te, querendo ou oh não, mona te, vendo ou não, ce soir, esta ton tarde, histoire va changer a tua par le nom de história Jésus. mudará em nome de Jesus. Nakati mutu moko akobetela Yesu Kristo Alguém maboko. aplaude fortemente ao Senhor. Kasi nini esengeli toyeba? Mas o que devemos Le saber consolateur que o oyo Consolador elingi kolakisa tout simplement quer l'assistant ou aide. dizer ajuda. Papa zoloba na biso ke mission ya O Pai nos diz Saint-Esprit que a missão do auprès Espírito de Santo toi, diante c'est de de ti t'apporter un soutien. é de trazer um sustento, um apoio. Yaya makambo bato baboya kotia As liboko. coisas que as pessoas Na negaram saison oyo sustentar Nzambe nesta atia liboko estação, liboso Deus na. apoiou diante de Nazoyoka você. amen na yo te. Eu não te ouço. Quelle que soit ba question difficile, Qualquer seja as oyo questões ezangaki difíceis réponse, que não tinham bamakambo resposta etelema, e que se oyo bato levantaram baloba e die as te. pessoas disseram Mais não, na ele poko não. alelo, Mas na na tarde de kati ya hoje, commission oyo, através ka desta ndenge ba comissão, témoignage ozobima, tu as como droit a au soutien de testemunho, você l'Éternel. tem direito ao Nalobi apoio oza na do droit ya Senhor. soutien Tens éternel. o apoio do Jean Senhor. 14, 16 à 18. João 14, 16 a 18. Précisément le verset 18 et Zoloba. Precisamente, Je versículo. reviendrai en vous. Eu voltaria a vós. Akozonga po soutenir Ele yo. voltará para te Ayebi ke apoiar. batika yo. Ele sabe que te Ayebi ke abandonaram. babenga ko Ele sabe que lisute. já não Ayebi te ke ligam. bazotia Ele yo sabe kate. que não estão a ligar Bakosela para yo pe você. ba problème E ele ebele. caluniaram Basujera você. likono na yo. Vai sujeitar Makambu sobre você oyo ezome biso coisas bangamu. que trazem Metika na problemas. biso na Mas poko deixa eu alelo. te dizer na Le tarde de soutien hoje, de l'Éternel o est là. apoio do Senhor está Nalobi aí. le soutien O de l'Éternel apoio est do là. Senhor está aí. Pesanga amen na mulai. Dá-me grande amém. Nous n'allons pas entrer dans notre glorieuse destinée E não seul. podemos entrar só no nosso destino glorioso. Na kati ya nzela oyo ya nkembo Neste caminho glorioso, tokokota ngo biso moko te. nós não podemos entrar Tokokota só. ngo elongo na molimo Vamos entrar mosantu junto com o Espírito na Santo. sanza oyo. Nesta Po te estação. ye aza lisungi na Pois biso, ele é nossa ajuda. azali kosunga biso E ele nos po ajuda ete na nzela na ye para que por tozala intermédio accompagné dele na badiverse dons sejamos pe acompanhados com manifestation. dons e manifestações. Romains chapitre 8 verset 29 à Romanos 30. 8, 29 a 30 nos Unantoma diz, zolo baboye. o apóstolo Nous diz, sommes prédestinés porque et dans somos notre destinados, destination, e notre destinée plutôt, nosso destino, nous avons la gloire. nós temos a glória. Elingi koloba nini? E quer dizer o quê? Notre chemin que nzambe azokende O kokotisa caminho biso que o Senhor nos eza leva couronné na é nkembo. coroada de Tala nali glória. nayebisa yo boye Deixa-me te kaka dizer ndenge assim, ozoloba amen do jeito na que kati ya dizes amém, saison oyo nesta estação, okopalpe gloire na Você nzambe. não vai ver a verdade Losambo na ngai na poko E a alelo minha ezali oração na tarde de mafuta hoje, ezokita likolo ya a papa na nga unção do nosso elongola Pai yo na que se te tira de ematisa yo na baixo nkembo e te exalta mpo na bato glória, bamona nzambe elo e na que o bomoi nome de Deus seja pesanga ame na manifestado. molai. Dê-me bom amém. Selon l'écriture, Segundo as escrituras, chaque croyant
Cada a crente une destinée en or en Christ. tem destino em ouro em C'est-à-dire le Cristo. Saint-Esprit Quer dizer, o Espírito ezo Santo facilité biso nos pour te facilita marche na biso ezala para que a nossa couronne de gloire. caminhada seja coroada de Na glória. katikati na 2 Pierre chapitre 1 verset Segunda de 3. Pedro 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Segunda de Pedro Studio. 1:3, por Puna favor, bazolo estúdio, banabiso. nos diz. 1 Pierre chapitre Primeiras de Pedro, 2 Pierre plutôt chapitre segunda 1 de verset Pedro 3. 1, seu verso 3. Studio. Por favor, Voilà, estúdio, balobi. nos Que diz la grâce et la paix, que a graça e a paz, comme sa divine puissance, como sua divina nous poder, a donné nos deu ce qui contribue à la vie o que et à la contribui piété à piedade au moyen de la connaissance de daqueles celui qui nous conhecimentos a appelés que nos par chamou sa propre gloire pela sua et glória par sa vertu. e virtude, Par sa propre gloire. pela sua Et glória. bazolo banini, E nos que diz o sa quê? divine puissance, E a seu divino na lingina poder. yebisa yo ke nguya, Eu quero te dizer na que o kati ya saison poder eza permis mpo na nesta yo. ação é permitida para Na você. lobe eza permis mpo na É yo. permitida para você. Wana makomami mosantu eza Assim como nos diz o Espírito confirmer Santo, biso e yango. nos confirma Destiné na yo que o teu eza destino couronné é na coroada gloire. de glória. Gloire wana E okozwa essa yango glória você mpe terá, kozala partage e no será na tua kombo na partilha Yesu em Kristo. nome de Jesus Cristo. Kasi nini esengeli toyeba? Mas o que devemos mais uma vez C'est saber ainsi que sans le Saint-Esprit, que sem o Espírito nous Santo, sommes impuissants. nós somos Soki molimo impotentes. mosantu Se o Espírito na Santo, saison oyo tokoti, nesta estação que eza estamos, te não estiver tozali presente, impuissants. somos C'est-à-dire toza impotentes. sans force, Quer dizer, toza temos sans força, pouvoir. não temos Mais poder. grâce à molimo Mas mosantu, a graça do Espírito azoya Santo, korestaurer ela vem nos bisika oyo restaurar okoyaki. onde você Nasambeli caiu. nzambe ya papa E na eu nga mangolu oro na a Deus poko do meu lelo. pai da Tu mãe seras de Deus. restauré na kati ya Será saison prophétique restaurado oyo. nesta estação profética. Makambo operdaki E tudo okozwa que yango. perdeste, você Oyo vai ter. obungisaki O que você ekezongela yo. perdeu vai ser Parce que c'est la restituído. saison de la gloire pour Porque toi. a estação de glória Romains para 8, você. 11 ezoloba. Romanos 8 Si diz, l'esprit se o Espírito de ce qui a ressuscité daquele que Jésus-Christ vivificou a Cristo Jesus entre les morts habite en entre os toi, mortos habita em você. cet esprit te rendra aussi Este à la mesmo vie. Espírito vivificará Na lingina você. yebisa yo, Eu quero te dizer, kaka ndenge esekwisaki do Yesu, jeito que ressuscitou makambo a nyonso Jesus, ekufaki tudo que ezoso. está morto está Bareleso ressuscitando. ekatanaki Todas as ezozonga. relações estão a ser Contact ressuscitadas. ekatanaki Contatos ezozonga. perdidos estão a ser Bisika baboyelaki yo ressuscitados. ezozongela yo. Onde negaram, está te Place batiaki ressuscitando. point, Onde tia virgule colocaram ozokende. ponto, meteram Yamba vírgula. yango na kombo na Yesu Receba em Kristo. nome de Jesus Nalobi yamba yango na kombo na Receba Yesu. em nome de Jesus Betela Yesu Cristo. Kristo maboko Aplausos makasi. fortemente ao Senhor. Amen. Amém. Dans notre série d'enseignements, E na nossa série de de chaque ensinamento, mercredi, para cada Foi quarta-feira, isso parler sur engager l'aide que du nos diz Saint-Esprit. de engajar a ajuda do Espírito Santo, Tozokende komona sous-thème moko lelo. nós vimos subtema Toza na hoje, partie 5. que é a parte Po 5. tozokende komona sous-thème moko. Nós vimos subtema, L'esprit de la fermeté. o espírito de firmeza, Esprit de la fermeté espírito de ou firmeza, esprit et à persévérance. espírito de perseverança. Nini esengeli toyeba O que wana. devemos saber aí? L'esprit à fermeté Que ou o à espírito de persévérance firmeza ou est perseverança, tout simplement un esprit qui permet à trouver grâce ou faveur ela nos permite de obter graça ou favor, et à persévérer dans les services donnés de perseverar no serviço dado ou commandés. ou mandado. C'est-à-dire, Quer dizer, dans ces services prestés, nestes serviços ozo prestados, dépendre na yo te, nós não dependemos de mais nós, ozo dépendre na etinya mas moko dependemos do likolo na yo. mandato sobre nós. Amen. Amém. Mais tu dois le faire avec volonté, Mas devemos fazê-la E com continuité. vontade e continuidade. sans trop de réserve. E sem reservas. C'est-à-dire na kati esprit oyo Quer dizer que nesse ozo espírito, sala oyo nós batindi fizemos o que pe nos oyo mandaram bapesi e o oningisa que nos kasi deram como okosala yango na prestação. volonté Não nyonso farás, e na farás com toda a disponibilité vontade e nyonso. disponibilidade. Yango ozomona Actes des Apôtres chapitre 33 Atos 4, 33. 4 verset 33. Atos 4, 33. Kuna bantoma Nós vimos bazalaki os apóstolos. kopesa litatoli ya Eles Yesu davam testemunho de avec Cristo beaucoup de force. com muita força. Il le faisait avec beaucoup de Eles force. faziam com muita Na força. kati force eza accompagné na E a volonté. força havia vontade. C'est-à-dire wana okozala Quer engagé dizer que você vai na se katikati ya engajar service ya Nzambe nesse serviço de de le Deus, faire avec toute de fazer volonté. com toda a vontade, Tu verras des résultats você positifs verá dans ta vie. resultados positivos em Betela tua Yesu vida. Kristo maboko makasi. Aplausos fortemente a Jesus. Yango noté, Por isso note, c'est pourquoi por isso, en ce temps de la fin, neste tempo final, les gens ont tendance à abandonner le Seigneur. as pessoas têm tendência de abandonar ao Na Senhor. tango oyo asuka Neste último tempo, à cause ya bato mpe por bacirconstance causa de tempos e ebele ya bato mwa circunstâncias, bolembo ezokomela muita gente bango estão sendo koyika fatigadas. mpiko wana E a perseverança, akomotala bamisu nde baokende ele vê como ye já ondire estão aí, atelemi ele parece estar parado ezolembisa mwa e está moke enfraquecendo Mpona ele. nini? Por quê? à cause ya manque ya Por persévérance. falta de
eloko perseverança. ezosala bongo O que faz isso kozanga koyika é a mpiko falta de nzoka na perseverar. kozanga koyika mpiko na Ora, kati na a falta mosala de perseverar no Luc trabalho. 22, 28 à Lucas 30 22, 28 kuna a 30 bazoloba na biso nos boye diz sim, vous êtes vós de sois ceux qui ont persévéré avec moi daqueles que perseveraram dans comigo mes épreuves nas minhas provas. et je vous dispose E eu vos le disponho royaume à votre o faveur. reino a vosso favor. C'est-à-dire tango ozosalela nzambe Quer dizer que quando serve a odispose Deus, temps na yo disponibilizando seu omipesi na kati ya tempo, se makambo yango consagrando nas nzambe obras, mpe azomona Deus sacrifice também wana vê o teu sacrifício akotika yo te e Ele não te deixará. akorecompense yo Ele vai recompensar apparemment você. kotala mutu te Por avante e por oyo não azwi vem eza ya o ye que ele alcançou ya yo é mpe dele. ekoya O teu também mais está ce a que le caminho. Seigneur veut Mas o que o que Senhor tu quer é persévères que você parce que na persevere. kati ya persévérance Porque na il y a perseverança une rétribution há uma Dieu te retribuição payera e Deus oh pagará tombola liboko no você. likolo Ora, leve sua tika mão nzambe ya papa e na deixa biso que o Deus Armand do Ngolu nosso pai Armand afuta Ngolu yo na service na consegue yo te recompensar na no kati ya teu saison serviço. mosala okosala Nesta estação, zwa você vai litomba fazer, kati nango na receba kombo na a Yesu recompensa em nome betele de Yesu Jesus. Kristo maboko Aplausos makasi fortemente ao Senhor. notez ami balé Note a segundo il ponto. n'y a pas d'avenir Não há futuro pour nous dans le service para nós no si serviço nous ne produisons pas de fruits ou des se résultats. não brotarmos frutos ou resultados. Kozelelo côté Não espera nada. soki Se ozali komipesa te na kati você ya não mosala. está se engajando na obra. Bato bazo témoigner Aí awa. vocês estão testemunhando aqui. Bilembo ya batémoignage na Os bango sinais de seus eza engagement na bango na é kati o ya service. engajamento no serviço. Ntango omipesi Quando você se c'est alors compromete, que baresultat é ekeya. daí que virá por Nzokande na resultados. Luc 17 Lucas 17 bazoloba na biso bo nos diz que demeurer dans cette maison permanecendo nesta boumela na casa, kati na bandako c'est-à-dire quoi permaneça nesta casa. bantoma bakendaki kote Os apóstolos na kati foram na kote ya Yesu pregar, azotinda bango pregando Jesus, recommandation mandando ela uma bisika bayambi bino recomendação. Onde vos bovanda na receberem, kati na ndako wana permaneçam bolia na casa. bomela Comam e bebam bongo nyonso oyo e tudo. bokozwa E yango você, onde ekowuta tiverem, libanda te não virá de ezowuta na fora, mosala mas oyo o bino trabalho bozosala que vocês estão parce que fazendo. l'ouvrier te mérite Porque son o salaire obreiro merece o seu kokota na salário. bandako bikota-kota Não te entra em casas me vãs, kasi kota mas vanda entra, senta, lia come, mela bebe. elingi koloba Isso nini quer dizer o quê? ne reste pas seulement Não permanece dans le service, no serviço, mais travaille mas trabalhe. en travaillant tu Trabalhando, auras un salaire você terá um kolanda salário. mutu te Não segue kotala mpe ninguém. voisin te Não olha para o soki omoni vizinho. alembi Se ele está yo cansado, kolembisa te você não fica engage-toi dans le agradecido. service Engaja-te no pour serviço l'avancement du para o royaume avanço do okozwa reino. litomba E na você kati terá nango recompensa tala na disso. sempele na ntongo E ya eu lelo oro na nalingi tarde de nayebisa hoje, yo ke dizendo para nyonso você oyo okosala que tudo mpo na que farás intere ya royaume para o interesse lifuta do nango reino, ekezala a yambo recompensa. tokoma E avant antes shilo ya fin de de l'année fim oyo do Shilo, moto amibale alguém que akotatoleza yo vai na kati na testemunhar sika segundamente é betele você. Yesu Kristo maboko Aplausos makasi fortemente ao Senhor. notez Note, celui qui ne travaille pas para aquele que não trabalha, est irrégulier é um irregular. dans le service No serviço, n'a pas de salaire não há ni de salário, rétribution nem retribuição. moto azosala te Aquele que não trabalha, aza na droit ya salaire te não tem direito ao toyebi biso salário. na tokende na mosala Todos nós sabemos que vamos ao soki ozosala trabalho. lisu te Se você não está patron trabalhando, akofuta yo te o patrão não vai de pagar même na você. kati ya makambo ya Do nzambe mesmo jeito, no wana reino yo de Deus, olembisi se você enfrenta esprit ya persévérance soki elongwe na kati na yo baninga bazoyika mpiko bazosala mosala yo zongi nsima okozwa su lifuta te você não terá salário. amen Amém. ese mutu moko azokanga Alguém me ouve? si mutu moko akopesanga amen na Alguém molai pode me dizer amém? pourquoi Porque celui qui ne travaille pas para aquele que não trabalha, n'aura pas de rétribution não há dans sa vie. retribuição em sua vida. Nous ne trouvons pas les avantages sociaux Nós encontramos lorsque vantagens sociais nous ne sommes pas engagés au quando não service. estamos engajados ao serviço. Même mutu akenda musala Mesmo para aquele que vai soki trabalhar. alinga kosala musala te Se ele não gosta de Tia trabalhar, na mutu na yo. mete em sua mente ke akosufrir que na ele vie vai sofrer na vida. akokoka kozwa Não litomba vai te conseguir ter a recompensa. eza ndenge moko na kati na É mosala a na mesma nzambe coisa no wana serviço yo de Deus. ozopersévérer Se você está na perseverando befort nos ya esforços, avancement ya no royaume avanço do na reino, évangélisation na na evangelização, prière na oração, nzambe mpe azomona Deus também está okozanga vendo lifuta e te na kati você ya não bombo na vai yo perder a sua epambola recompensa mutu moko na e que poko ya lelo abençoa mpe alguém na ekozala tarde de partage hoje na yo e será soki tua esprit ya partilha service ekoti se o na kati espírito na de yo serviço entrar em sua Jean vida.
verset 35 João 4, à 36, 35 a 36. Luc 17, Lucas 17. 2 Thessaloniciens 2 Tessalonicenses 3:10. 3:10. Apôtre Paul azoloba Apóstolo Paulo nos diz, etango azalaki na kati ya Bathessaloniciens, quando estava no meio de ayebisaki bango, Tessalônica, ele disse para eles, celui qui ne travaille pas aquele que não ne trabalha, mange pas. não come. Mais ekozala partage Mas na não yo te, será tua parce que partilha. yo kosala Porque você vai wana yo trabalhar, kosala e assim como engagement kozwa na poko alelo haverá um okomona engajamento na litomba na tarde de bamimbo hoje, na verá yo recompensa na misala em na sua yo na vida, no teu momongo na yo trabalho, em tua na bana na yo na finança, em tuas nyonso famílias, em sante tudo. kezala E a partage na saúde yo será a tua benediction ya partilha. nzambe A ekela na bênção likolo do na Senhor yo vai estar na sobre kombo na você, Yesu em nome Kristo de Jesus betela Cristo. Yesu Kristo Abraço maboko makasi. fortemente ao Senhor. C'est pourquoi Por isso, nous avons besoin de deux choses. precisamos de duas coisas. Premièrement, Primeiramente, pour que persévérance na biso para que sejamos ebota perseverantes litomba e receba a esengeli na biso ya recompensa, yambo precisamos tozala na primeiramente esprit ya continuité. espírito de Esprit ya continuidade. continuité ezali Espírito de continuidade é o quê? ezali esprit ya continuité dans les services Continuidade no serviço ezopermettre biso to maintenir nos permite manter saison na biso a nossa estação mpe hors saison na e biso. fora da estação. 2 Timothée 4, 1 à 4. Segunda de Timóteo 4, 1 a Toma 4, Paul azo exhorter Timothée nos diz em Timóteo, azala na koyika mpiko tenha mpona perseverança mosala na no nzambe trabalho de Deus. na ntango nyonso em oyo todo olingi momento obika Que loboko na você quer nzambe viver a mão omona de Deus, monde ya quer persévérance viver a mão de kota na perseverança, kati na koyika mpiko engaja-te em meme si perseverar. ozomona ke Mesmo se neti você vê como está ezopesa dando te certo, não está dando certo, persevère dans l'œuvre de Dieu. persevera na Parce obra que de en Deus. persévérant Porque oyo yo perseverando, ozomona o que você está esuki na vendo, miso na yo não mais perante oyo os nzambe olhos, azomona mas o que Deus oyebi vê, yango te você não ke sabe. litomba E que eza a liboso recompensa está na diante. pokwa lelo tombola Na liboko na tarde yo de hoje, wana yo assim kopersevere que você vai Dieu perseverar, te bénira au Deus te centuple. abençoará em centuplo. nalobi nzambe akopambola au Deus vai centuple. abençoar-te em centuplo. betela yesu kristo maboko Aplausos makasi. fortemente para Jesus. Amen. Le Amém. deuxième, ouais, Segundo c'est ponto l'esprit de la persévérance. é o espírito de Na perseverança. bosenga mibale o. Esses dois L'esprit est pontos. persévérant dans les services. Espírito de perseverança no Biti nango serviço. eza ko maintenir biso O seu objetivo é jusqu'au manter retour ya Christ. até ao regresso do Cristo. Bien aimé, kosambela te Não ora, bem amado, na ba saison em estações. parce que liwa pe ezalaka. Porque a morte também Papa na existe. biso amangolo dimanche O alobelo pai como amado quoi. no domingo disse alguma Dans coisa. 70 et dans 100 ans, Neste peut-être esse génération ano, que ezala te. talvez essa geração Alors nous não devons estará mais. saisir Então l'opportunité. devemos pegar essa Na ba moment oportunidade. toza makasi No momento que pour estamos s'engager au fortes, para service se de engajar Dieu. no serviço de Pour Deus. que boyei na Para que mkolo a vida de ekuta biso Cristo na possa katikati nos na mosala na encontrar nzambe. no serviço. Amen église. Amém. Yango na Luc 19, Lucas 19, 12 à 19. 12 a 19. Tokomona kuna Nós vimos bazopale aí, biso na parabola batala. nos dá a Moto parábola da aliboso nkola Minas. apesi A ye primeira pessoa foi 5 dada talents. 5 Ya minas. mibale O segundo bapesi ye mibale. deram 2 Ya minas. misatu E o bapesi ye terceiro moko. deram 1 mina. Kasi nini esengeli toyeba? Mas o que devemos Oyo saber? azwaki mitano O que recebeu a 5, multiplier yango. ele multiplicou. Oyo ya mibale O segundo a multiplier. multiplicou. Me ya misatu Mas ake o kobomba terceiro yango. foi escondendo. Alobi na bombi yango Ele disse, não, eu mpo na bangi escondi, soki maître na porque ngai eu ye pensei que se o meu senhor azalaka ouvir, kanda ele é ntango so irado. ekosimba te Talvez ele vai dar certo. ekoki kokomplike E nga. pode Me complicar. tika nayebisa yo bo Mas deixa-me te quelle que dizer. soit nature ya service, Qualquer seja a natureza quel que do soit serviço, problème, qualquer seja o problema, circonstance, a circunstância, persevère seulement. você persevera. kotala te po ezosala Não boye. vê se não está dando Engage-toi dans ce service-là. Engaja-te no serviço. koloba te ke te so nasali Não boye diz, ah, não sei ntango fazer mosusu assim. santé na nga Talvez a ntango minha mosusu saúde, condition na nga talvez a vie minha condição. non bien aimé Não, bem ce que amado, tu feras o que você Dieu faz, du haut du ciel Deus do alto azomona do engagement na céu yo está vendo seu akotika engajamento, maboko pamba não te te deixará de voilà mãos pourquoi vazias. Por na esta saison razão, prophétique nesta oyo estação nzambe profética, azoyeba Deus mutu sabe moko aza na que baproblème na alguém vie tem problema na azozanga vida, mbongo ya está ndako faltando dinheiro aza na na bana renda, te tem aza na filhos, libala te não tem wana aza casamento, engage na está service na ye engajado no nzambe serviço. mpe Deus akoya também kofuta na kati vai te wana recompensar. pesanga ame na molai Diz-me grande amém. ekozala partage E não sei a tua partilha. recule ekozala partage O Tu retrocesso não avanceras será a tua avec le partilha. Seigneur. Você vai avançar com o Senhor. nini esengeli toyeba lisusu Mas uma coisa para Nous nos devons nous anotar, efforcer que devemos nos à être esforçar logique dans notre gestion a aux ser yeux de Dieu legítimo diante de Deus. esengeli na biso Devemos ser, toyeba kosala makasi saber fazer esforços ya kotambola de lolenge caminhar esengeli de uma maneira na notre engagement passé boa pour né, que nosso engajamento cela ne passado, reste pas sans valeur para aux que yeux isso de fique Dieu. sem valor diante de Deus.
Ézéchiel chapitre 18, verset 24 à 27. Ezequiel 18, 24 a 25. Si quelqu'un pratique la justice Se alguém pratica a justiça et laisse cela pour pratiquer le mal ou e l'injustice, deixa-o para praticar o mal, a il injustiça, sera oublié. será C'est-à-dire quoi? esquecido. Quer dizer o Soki quê? ozalaki kosala malamu, Que se você fazia na o miso bem ya Nzambe, diante de soki Deus otiki, e você deixa, histoire na yo pe a eke. tua história também será esquecida. Engagement wana ekei. Aquele engajamento foi Mais nayebi embora. ke kozala Mas partage eu na sei yo que te. não será a tua partilha. Wana yo okozala engagé. Mas assim como se Esengeli engajarás, otikala souvenir. você deve ter Marquer lembranças, motema Nzambe. marcar o coração Que de même Deus, ici, de que mesmo osate, se você não mais des está générations qui viendront, mas gerações se vindouras souviendront de toi. vão se lembrar Tala de papa na biso de ipo. Vê nosso pai Kaka ndenge Oyedepo, papa maloba Como awa. pai armadilito. Uta jeunesse na ye. Desde a sua Asangajaki na juventude, musala na Nzambe. engajou-se Alembaka no te. serviço de Deus, não se Bien aimé, cansa, bem amado. soki osali lokola Se ye, você servir ye como aza ele, modèle na biso. ele é o nosso Tu modelo. auras des témoignages. Você terá testemunho. Non seulement des témoignages. Não somente Vie testemunho, chrétienne na yo mas et que a ça tua la vida couronne na cristã gloire. será coroada Na de ba glória résultat na e kati yango. resultado Betela nela. Yesu Kristo maboko Aplausos makasi. fortemente ao Senhor. Tokozwa exemple misatu. Vamos ter 13 Exemple ya exemplos. liboso. O primeiro, Eza Uza. Uza na 53 ans. Uza com 53 À anos. maintenir bonne marche. Ele mantém uma boa Mais caminhada. après cela, Mas depois disso, il tombe à l'orgueil ele cai no et orgulho finit ses jours e comme perde lépreux. seus dias como leproso. Et cause à la partage na yo. Não será tua partilha. Yo okosuka malamu. Você vai findar bem. Ndeko na kombo Uza. Este amado Asalaki malamu. Uzá, ele fez boas Azu se coisas. comportait bien. Ele se comportou bem. Mais na simana yango. Mas depois Lolendo disso, elati. o orgulho Tala nali na revestiu. yebisa yo boy. Deixa-me te Wana dizer. okotika la fidèle. Assim você Na será kati ya fiel. service No avancement pour le serviço royaume. do avanço do Yo reino, okokufa você mobola não te. vai morrer Yo pobre. okokufa na Você não litotoli. vai morrer Avant com Yesu reprensa. aya. Antes da Na vinda de pokwa lelo Jesus, na lina na yebisa terra, yo. Deus quer te Yo dizer okoperdre que te. você não vai Mais le perder, contraire. mas ao Musala contrário, okosala. a Eketika obra bilembo. vai restar Ata yo assim, beti mas tolo te. mesmo que você Batu não musu bater bakobeta peito, tolo pona outros yo. vão bater peito por Betela você. Yesu Kristo maboko Aplausos makasi. fortemente ao Des Senhor. Chroniques 26. Segunda de Crônicas 26, 3 à 30. 3 a Des 30. Chroniques 26, Segunda 3 à de 30. Segunda de Crônicas 26, Exemple 3 a 30, mibale. o segundo Eza ya exemplo. Asa. É o do rei Asa. Asa zalaki nani? Asa Asa zalaki mokonzi. era o rei. Amené un renouveau massif. Ele levou um reavivamento massivo. Mais après 20 ans, Mas depois de 20 ye anos, moko akomi suko bundisa ele yango. sozinho começou a Na suka combater. nango akufi na peste. E no fim, ele acabou por morrer Des com uma Chroniques peste. 16. E do segunda de Crônica 1 15, à 9. 1 a 9. Yango ekezala partage na yo Isso te. será, não será a tua partida. Pesanga amen na mulai. Dê-me um grande amém. Nalina yebisa yo boye. Quero te dizer Que soki obandi. que se você Yo moko começou, kokoma te. você sozinho não vai conseguir Lisusu chegar. objectif plutôt kokoma te bitumba ya Mas musala wa. chegaram a obra daquele trabalho. Yo moko bandi kosala. Você sozinho começa Oza a na trabalhar. perseverance. Não tem Ozoyika perseverança. mpiko. Estás a Pona perseverar. avancement ya Para o royaume. avanço do Pona reino. musala na nzambe. Para o trabalho Yo de moko Deus. koti koyima Você yima. sozinho Yo está moko koti murmurando. polo polo. Você sozinho Yo moko está bibilobela. deixando. Yo Está moko parado à toa. découragé. Você está En desencorajado. faisant cela, tu Fazendo te fais isso, détruire ta estás a destinée. destruir o teu destino. Ozobebisa lobi na Estás yo. a destruir o teu futuro. Mais nzokane Mas afinal de soko contas, garde se você stanini pensa na yo o teu na estado kosalela nzambe em servir a en Deus, persévérant, perseverando, Dieu te visitera. Deus te visitará. Dieu te soutiendra. Deus te sustentará. Et tu auras la gloire dans e ton você futur. terá glória no teu Pesanga amen na futuro. mulai. Grande amém. Kasi contrairement na bandeko mibale, Mas ao contrário desses dois Abraham papa na amados, biso na kondima o nosso pai da fé, Abraão, asignaki loyauté ele na assinou kati ya service. no serviço Na service na ye a sua dureza no seu ayebaki serviço. kosalela nzambe Ele serviu dans a la Deus loyauté por causa da mpe dureza akufi na kati na e ele nkembo. morreu na glória. Ekozala partage ya motu E moko na será poko a lelo. partilha de alguém na Na yo que palavra amém, de na yo Deus. te. Não ouço o teu amém. Genèse 12, 4. Gênesis 12, 4. Genèse 22, 16 à 18. Gênesis 22, 16 a nalingi 18. nayebisa yo Eu quero te dizer, lokola bankitani ya Abraham do mesmo jeito que a wana descendência de tokotikala fidèle Abraão, vamos ser na kati na fiel musala na na Nzambe. obra de Deus. Tokopersevere. Nós vamos perseverar. Ata tozangi. Mesmo que não Ata temos toza nada. nango te. Mesmo que não Ndenge temos ntoma nada. Paul azoloba. Como o apóstolo Nini Paulo ekekabolanga na diz, bolingo na o que nos Nzambe. separará Eske do eza amor de nzala Deus é a fome, bilamba a roupa, ekonomi ya mboka a fome, to a nini economia na do kati país. nango Ou o quê? nalia te Comendo ou não je suis comendo, devant l'éternel eu estou diante papa de nanga Deus. Armand Ngolo O alobaka pai boye Armand Ngolo tem mon dito, fils Charles meu filho quand tu Charles, t'engageras pour quando l'éternel se engajarás para o l'éternel Senhor, s'engagera o pour Senhor toi se engajará por kotala você. tes voisins Não olha o kotala te vizinho, oyo não olha perda o que você kotala te perdeu, oyo não za olha o que mais você regarde é, la rémunération de mas l'éternel olha a
remuneração Ngape do na Senhor. poko alelo. E eu Na na tarde de sakoli hoje likolo na yo. Na profetizo permission sobre papa na você nga ndako. pela Ke permissão wana do oko Pai. avance. Assim como vais Makambo na yo avançar, ekekende liboso. tudo vai Nalobi adiante. makambo na yo ekekende Tudo liboso. vai adiante. Lisolo na yo Porque a eketikala. tua história vai Betela permanecer. Yesu Kristo maboko makasi. Aplausos fortemente ao Senhor. Nini sengeli toyeba awa. O que vamos saber aqui Que l'esprit à persévérance que o espírito de perseverança et comme ça cabisso faire ela nos torna dans le firmes service no serviço contre toute entente contra et toute todas espérance. as probabilidades. Ésaïe 42, 1 à 4. Isaías 42, 1 a Je suis 4. précisément verset 4. Precisamente o verso 4. Verset 4, Zolo Nos Babo. diz o que é verso 4? Il ne se décourage point Ele não se et ne se desencoraja, relâchera point nem se jusqu'à deixa, ce qu'il y ait établi la quanto justice mais sur la até terre estabelecer a justiça na et terra. qu'il ait espéré E en ele sa loi. espera a lei. Il ne se décourage Ele point não se desespera. et ne se relâche E pas. não se desespera. Yango nde kezala nde E partage essa na yo. será a tua partida. Découragement O ezala desencorajamento mosika na yo esteja distante soko de lingo você. bika Se você quer loboko viver ya nzambe a mão na de Deus, kati ya lutombo neste ya papa na tempo biso ya do nda nosso pai de lokola casa, aza lipamboli como é uma oyo bênção. bishop david odoipo O bispo David atindeli Oyedepo biso na mandou ngola para nós so ir lingo agora. mona yango Se você na quer kati na vê-la bomona yo na tua bien aimé vida, bem amado, ne recule não pas recua, ne décourage não pas ne desencoraja, relâche pas não relaxa, avance dans le service de avança Dieu no serviço de accompagnez Deus, saison oyo acompanhe esta estação, accompagnez mandat oyo acompanhe este mandato. okorate lo côté Você não vai okoperde falhar lo nada, côté não vai nakanisa perder mutu nada. mwazo loba Eu amen pensei que alguém nakanisa ia mutu dizer mwazo amém. bakisa amen Alguém está ouvindo nakanisi subir mutu amém. mwazo bakisa amen Alguém está aumentando o seu découragement amém. ekezala O partage na yo te desencorajamento não será a sua partida. ozanga te Tendo como oza não, mwana ndako você é filho oza de na kati ya casa, commission tá oyo na comissão, ndenge bato bazotémoigne como os outros vão na testemunhar, kisasa na no nigeria da na Nigéria, luanda em mutu ya Luanda, mibale a segunda avant fin de pessoa, l'année oyo antes do fim akoya do na ano, témoignage eza yo virá com nalobi testemunho a akoya você, na témoignage virá eza com yo testemunho a nzambe você. papa na nga aza Deus na do bomoi Pai está mpe aza vivo, wana o service está na yo aqui para teu pesanga me serviço. na molai grande bakisa ngai ya amém. molai Mais forte petela um yesu amém. kristo maboko makasi Aplausos que fortemente le a dieu de mon Jesus. père armand Ngolu Deus do vous meu bénisse Pai abençoa. pesa nzambe merci Eleve suas mãos, agradecer a Deus. tombela ye Exalta-o. Diz obrigado ao Pesa Senhor. merci na pouco Diz alelo. obrigado ao Senhor na tarde de hoje. na kombo Em na nome yesu de kristo Jesus Cristo. loba na nga nkolo yesu Diz comigo, Senhor na Jesus, pokwa ya lelo na tarde de hoje. na ye liboso na yo Eu venho diante de nayoki ti. liloba na yo Ouvi a tua palavra. limbisanga na mabe na nga Perdoa meus pecados. kombo na yesu Em nome de Jesus nazwa Cristo. engagement kosala Eu liloba me na yo engajo em te servir. Na kombo na Yesu Em Cristo. nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. betela yesu kristo maboko Aplausos makasi fortemente ao Senhor. okoki koyika mpiko Podes perseverar. koyika mpiko nde ye nyonso oyambi yesu Mas como perseverar sem nalingi aceitar nasambela Jesus? mpo na mutu nyonso na pokwa Eu lelo quero orar para alguém na Oyo tarde ayoki de maloba hoje oyo, que ouviu esta oyo ministração, touché ye, tocou aza na ele posa lisungi e ya ele Nzambe, precisa da po ajuda amona do loboko Senhor ya Nzambe, para papa viver na a nga, mão do Senhor, Armand do Ngolu, Pai Armand telema Ngolu. likolo na lina ya mbayo. Levanta onde Yaka estás, liboso awa vem aqui nasambela em mpo na yo frente. yaka eglize Eleve sua ezobetela yesu mão, maboko a igreja está Yaka, aplaudindo. yaka liboso Aplausos Nzambe fortemente ao apambolo telema Senhor. likolo yaka Deus te abençoe. yaka nasambela Aplausos. mpo na yo Venha, venha, Yaka, venha. yaka Venha aqui em liboso awa. frente. yaka nasambela mpo Vem na yo aqui em frente para Moto nós nyonso aza na orarmos por posa você. lisungi Todo aquele que precisa Yaka, de ajuda, yaka liboso vem aqui em frente. yaka liboso Vem aqui em frente. Yaka liboso awa. Vem aqui em frente. naza na posa Eu nasunga yo preciso eglize ajudar ezobeta você. maboko A igreja está wana oza na aplaudindo. posa lisungi ya Você losambo precisa da ajuda de yaka wa oração. liboso Vem aqui Zamba em frente. pambolo mama Deus yo kuna na abençoe balcon você. kita mama na Se se está no awa balcão, deixe oza na aqui. posa na yo yo Precisamos oza de libanda você. ozolanda biso Você na está écran fora, está pusa na liboso awa yaka Vem nali na aqui em sungo na frente. losambo Quero te wana ajudar oza na com posa le oração. soutien Precisa oza na do posa apoio. lisungi Precisa eglize de ezokoba ajuda. kobetela A yesu igreja maboko vai aplaudindo. yaka pusa na liboso Aproxima-te pusa na em frente. yaka Aproxima-te. Na kombo na Yesu Em Kristo. nome de Jesus Cristo. ndeko nyonso mpe aye pour la première Para fois todo amado que azwaki veio pela invitation primeira vez, recebeu bapesaki um yo convite, lokasa foste otelemi convidado. likolo tolingi toyamba yo Levanta, queremos yaka te ver e te liboso tomona yo acolher. yaka Vem aqui yaka em frente, awa por favor. yaka Vem nzambe aqui, apambola vem yo aqui. yaka Deus abençoe atoza na balcon kuna você. yaka Está aí no balcão, yaka tolingi deixa. toyamba yo Venha, queremos te acolher. yaka eglize koba Venha, kobetela yesu kristu igreja maboko vai aplaudindo, wana bazoya aplauda, ebele aplauda. yaka boya boya liboso Venham aboya aqui em frente. boya tosunga yo yo Vamos moto oyembala ajudar liboso pusa na para mpe você que liboso veio a awa primeira vez. koba kobetela yesu bango A wana igreja bazoya continua aplaudindo. eske mama moya akobeta ata mo Uma mãe mulolo pode jubilar para o Senhor.
Au nom Em nome de Jésus-Christ, de Jesus Cristo, assim nós aplaudimos. Amen. Amém. Desejamos bem-vindo a todos vocês, amados. Simplesmente eu quero ajudar vocês com uma pequena oração. Por favor, pega a sua mão direita, coloca a seu peito, faça comigo esta oração, dizendo: Senhor Jesus, na tarde de hoje, venho diante de Ti e deixo a minha vida. Receba e guia-me. Conduz-me em nome de Jesus Cristo. Me dá o espírito de perseverança para que eu não possa recuar. Eu aceito servir em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Na tarde de hoje, Deus toma conta de você e que guia a sua vida em nome de Jesus Cristo. Nós assim oramos. Aplausos fortemente ao Senhor. Amém, Église. Amém. O que devemos saber aqui, amados, mais uma vez bem-vindo. Quem somos nós? Capela dos Vencedores Internacional. Vos recebemos de mãos abertas, mas nesta igreja demos 3 meses. Nestes 3 meses que damos, se você não viu a mão de Deus, você é livre. E pegar o que você deu, e pegar e ir embora. Mas nós acreditamos que em 3 meses, Deus, nosso Pai, está vivo. Antes dos 3 meses, vais viver a mão do Senhor. Por isso, amanhã é quinta-feira, convidamos vocês na autorização do nosso pai de casa. Estaremos aqui 16 horas. Vamos ter um ensinamento para saber como esses 3 meses podem revestir você e viver ela. E vamos acompanhar nossos amados que estão aí. Tem uma pequena informação para dar aos amados. Seguimos. A igreja está aplaudindo. Aplauda fortemente. Igreja levanta. Levantamos todos nós. Aplaudimos fortemente ao Senhor, enquanto o Pai está passando. Aleluia. Levanta sua mão e aprecia a Deus. Diz-lhe obrigado. Agradeça a Deus pela sua palavra. Será que estás a orar? Diz obrigado ao Senhor pela palavra enviada. Agradeça a Deus. Pai, te agradecemos. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Au nom de Jésus, em nome de Jesus, nous avons ainsi prié. Assim oramos. Tovandi. Sentemos. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Amém. Par la grâce du Seigneur, pela graça do Senhor, jamais développer esprit e a fermeté. Nunca podes desenvolver o espírito da firmeza. Soki obuki ennemi mokote. Se não quebrar um inimigo. Otobengi l'esprit d'orgueil. Em que chamamos espírito de orgulho. Esika fermeté za. Onde é que há firmeza? Sege moto animi. Quer dizer que a pessoa aceitou. Abunda. De lutar. Kino akolonga. Até vencer. Service ya Nzambe eza nzela ya changement d'histoire. Serviço de Deus é caminho para a mudança da história. Alors malgré mi pepe. Então, apesar das tempestades, ozala posa molimo moko. Tu precisa de um só espírito. L'humilité. A humildade. L'humilité. Diga comigo a humildade. L'humilité. Em alta voz a humildade. Tu não podes avançar até o fim como Abraão. Se não tiver a humildade em ti. Abraão a servi pendant 100 ans. Abraão serviu durante 100 anos. Sans abandonner. Sem deixar. 100 ans. 100 anos. E a fermeté. De firmeza. Aleluia. Amém. Poison e a serviço é orgulho. O veneno de serviço é orgulho.
Quando o orgulho entra na vida do homem, você perde a sua recompensa. Vamos ver uma pessoa na Bíblia de nome de Jean chapitre 13, João 13, verset 27. verso 27. Jean chapitre 13, João 13, verset 27. verso 27. Bible dit, dès que les morceaux A Bíblia diz que após furent donnés, e que foi dado a mentira, Satan entra dans Judas. Satanás entrou em Et Judas. Jésus lui dit, E Jesus disse: ce que tu fais, o que fazes, fais-le promptement. faze-o depressa. Alléluia. Amém. Tu n'as voisin, Olieni. Pergunta ao seu vizinho: o que é que você comeu? Tu n'as voisin. Diga: vizinho, Osaki bien. você eras tão bom, Ose lanzam. servias Deus. Olie. O que é que você comeu? Dès que Satan lié, Quando Satanás entrou, Judas plutôt. Judas, Dès qu'il lié, quando ele comeu, Satan continue. Satanás entrou. Culte matinal. Culto matinal, você estás lá presente. Évangélisation. Evangelização, estás presente. Prière. Au Oração, sabat. estás presente. Veillez au sabat. Vigília, estás presente. Engagement não é visível. O teu engajamento era tão visível. Tu n'as voisin Oleni. Pergunta ao seu vizinho: o que é que você comeu? Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Lorsque Ève avait mangé les fruits, Quando a Eva comeu o fruto, il a perdu la grâce. ela perdeu a graça. Alléluia. Amém. Judas, dès qu'il allait que l'amour, Quando Judas bebeu a Santa il Ceia, me dit Satan ele diz continue. que o Satanás penetrou nele. Alléluia. Amém. Donc tout ce temps, Então, todo esse tempo, engagement não é visível. o seu engajamento era tão visível. À son service, Ele servia a Deus, fermeté à la. firmeza havia nele. L'esprit de fermeté au longois. O espírito de firmeza sai. Tango orgueil. Quando o orgulho entra. La sali mingi. Eu fiz tanto, La sali pe mingi. trabalhei tanto. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Tchalo boko la mutuna. Coloca sua mão na sua cabeça. Sambe la senga nzambe milite. Ore, peça a Deus a humildade. Loba la nzamba pessoa milite. Diga ao Senhor de te conceder a humildade. Sambe la pona yango. Ore ao favor disso. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, nous avons ainsi prié. assim oramos. Tchalo boko likolo. Coloca sua mão no ar. Satan nyoso akoti kati na yo. Todo Satanás que entrou em ti, Na butwa lelo. nesta noite, Na pesie ordre. eu dei a ele a ordem Atiko na kombo de na te Yesu. deixar em nome de Jesus. Na lobi atiko na kombo Eu na disse de te Yesu. deixar em nome de Jesus. Oza na posa biloko misato. Tu Avant precisa de to 3 coisas antes de a gente fazer a oração. pour que yo o persevere. Para que você possa perseverar. Ya liboso. A primeira das coisas, Esengeli o présenter situation no liboso nzambe. deves apresentar a sua situação diante de Deus. Moto nyonso yo alingi a persévérer. Toda pessoa que quer perseverar Na kati ya service. dentro do serviço, Esengeli communion na é nzambe. preciso que a sua comunhão com Deus Esa la parfait. que seja perfeita. Alléluia. Amém. Toutes les fois que omimoni kokoki. Toda vez que você vê que és capaz, Impossible o puxa na presença é de nzambe. impossível de se aproximar na presença de Deus. L'orgueil. O orgulho Ezo koluanye yo. te afasta Na presença da de nzambe. presença de Deus. Alléluia. Amém. Hébreux 4, le verset 5. Hebreus 4, verso 6. Approchons-nous donc du trône de la grâce Aproximai-nos até o trono de graça, afin d'obtenir a miséricorde fim de obter a misericórdia et de trouver grâce e de achar a graça, pour être secourus a fim de ser socorridos à nos besoins. às nossas necessidades. Peu importe la situation, Pouco importa a situação, et là comment te longolo na que service. nada possa te afastar de serviço. Présentez calori bossa. Apresente o seu caso diante de Deus. T'aider la présence à Vá ça. na presença de Deus. Dis à Dieu peu importe les problèmes. Diga a Deus, pouco importa problemas. Mawanza mesa. A misericórdia de Deus existe. Lusunyanza A mesa. ajuda de Deus existe. Alors bibo poussa na Ele pene diz, pene na. aproximai-vos diante de mim Kala ko sunga bino. e eu vos ajudarei. Chalo boko likolo. Coloca sua mão no ar. Na ebite define sani. Eu não sei qual é o seu desafio, Mais na butwa lelo. mas na noite de hoje, Nzamba sunga que yo. o Senhor te ajude. Amém. Nalobi nzamba Eu disse, que sunga o yo. Senhor te ajude. Amém. Alléluia. Amém. C'est-à-dire, Isso quer dizer, esengeli yo é kosambela preciso tu orar po otikala fer. para permanecer firme Kino yeso akozo. até a vinda de Jesus. Alléluia. Amém. C'est l'or. Aleluia. Jean chapitre 5, le verset 14. João 5, verso 14.
De tout ce que vous demanderez selon ma volonté. Ele disse, tudo que vocês pedirem de acordo com a minha necessidade, eu vos ouvirei. Na service com murmurete. No serviço não murmure, ora. Peu importe situation. Pouco importa a situação. Peu importe défi na pouco importa o seu desafio, ore. E quando você orar, a ajuda de Deus virá. Aleluia. Aleluia. Amém. A segunda, devemos devemos direcionar sempre a nossa situação a Deus. Apresenta a sua situação. Há casos que são complicados para pessoas, mas não por Deus. A decepção vem através de serviço. Quando você espera e não recebe. Quando você espera e não recebe. Oh, deixei. Aleluia. Amen. Marc 11, 23. Marcos 11, 23. Je vous dis en vérité. Diz, eu vos digo em verdade. Si quelqu'un dit à cette montagne, se alguém dizer a essa montanha, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Sai daqui e vai para outro lado. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit, se alguém dizer, pas Dieu, mais toi. Não Deus, mas você. E Senhor lui présenter situation na yo. Deve apresentar a sua situação. Liboso ekolo. Diante do Senhor. Há coisas que Deus não fará. Você que deve falar a Deus. Aleluia. Aleluia. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne. Se alguém dizer a essa montanha. Si quelqu'un dit à cette montagne. Se alguém dizer a essa montanha. Pas si Dieu dit à cette não montagne. Não se Deus dizer a essa montanha. Si quelqu'un dit. Se alguém dizer. Si quelqu'un dit. Se alguém dizer. Coloca sua mão no ar. Toda montanha que perturba a sua paz, através da Santa Ceia nesta noite, é derrubada em nome de Jesus. É derrubada em nome de Jesus. Aleluia. Amen. Diz ao seu vizinho, apresenta a Deus a sua situação. Não murmure. Aquilo faz te afastar do serviço. Apresenta o seu caso a Deus. Aleluia. Amen. Se quelqu'un dit. Se alguém dizer. Si quelqu'un dit. Se alguém dizer. Pas si Dieu dit. Não se Deus dizer. Mais si toi tu parles. Mas se tu dizer. Estás vendo a noite de hoje? O que você vai dizer é que Deus fará. Tem certeza? O que você vai proferir é que vai testemunhar no próximo domingo. Aleluia. Amém. Aleluia. Exemple de David devant Goliath. Exemplo de Davi diante de Golias. David face à face à Goliath. David diante de Golias. Alobeli Goliath face à face. Ele falou a face do Golias. Até nem sequer deixou para ele tempo de falar. C'est-à-dire David abomaki Goliath avant Goliath akufa. Quer dizer que Davi matou Golias antes mesmo da sua morte. Aleluia. Amém. Situation. A pessoa que fala para situações. A mim pensa a solução avant que solução. A solução antes dela ter a solução. Est-ce que vous comprenez? Será que está a me entender? En face à ma situation. Diante das suas situações. A lobeli situation. Fala para uma situação. E solução vem. Abomaki Goliath amunakona. Matou Golias através da sua boca. Aleluia. Amém. Disse hoje. Mutuna yo. A sua cabeça. Será cortada. Est-ce que kata lá? Será que foi cortada? E kata ni après. Foi cortada depois. Pelas palavras. Foi cortada. Na noite de hoje. Pouco importa a situação que te trouxe até aqui. És livre. Eu disse, tu és livre. Eu disse, tu és livre. 1 Samuel 17, verset 45 1 Samuel 17, verso 47 a 46. Et la troisième des choses. A terceira coisa. Alléluia. Amém. Éviter d'être ordinaire. Recuse de ser ordinário. Éviter d'être quoi? Recuse de ser o quê? Coisa lá ordinaire. Não seja ordinário. Zala surnaturel. Seja sobrenatural. Extraordinário. Extraordinário. Aleluia. Amém. Trésor. Aleluia. Por debaixo dessa terra, tudo é ordinário para todas as pessoas. Por exemplo, é normal todos ficarem doentes, não é isso? Essa aqui é na natureza, que todas as pessoas fiquem doentes. Mas uma pessoa que é extraordinária esqueceu que as pessoas podem ficar doentes. Está a me entender? Esquece essa situação na noite de hoje. Pode atingir toda a pessoa, mas não você. Por isso, oro a Deus. A situação que faz lagrimar as pessoas, você dará a solução. Aleluia. Amém.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Encore un exemple, il n'existe pas de maladie spéciale pour un mutumoko. Mais um exemplo, não existe uma doença especial para uma só pessoa. Só para trouver a maladie. Se achar caso de doença, vai ver que aquilo vai se encontrar numa outra nação. Donc maladie não se répandra na batu. Então toda a doença apenas se expande em todas as pessoas. Só para trouver mas se achar caso especial, é como objeto. Aquilo torna-se objeto útil. Alô? Yes. Alô? Yes. Alô? Yes. Tá lá fazer essa você. Olha só, vizinho diz para ele, vizinho. Não caso especial te. Não é caso especial. Vai sair dessas situações. A minha oração. Importa crise. Pouco importa a crise. Deus vai te socorrer. Vai te socorrer. Que haja trabalho comunal. Não vai faltar dinheiro. Não vai faltar meio financeiro. Não sou ordinário. Não sou extraordinário. Não sou como qualquer um. Sou diferente. Aleluia. Amém. Todas as pessoas podem chorar através de sofrimento, mas não você. Porque espiritualmente tu não és como qualquer um. A natureza do Espírito se encontra em ti. Não vive como qualquer um. Alô? Yes. Todas as pessoas podem ter sida, cancro, malária, mas não você. Se não se vier, vai morrer ela mesma. A minha oração nesta noite, toda doença incurável é declarada curada. É declarada curada. É declarada curada. Sente no seu lugar. Aleluia. Amen. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Josué e Caleb aqui onde vamos encerrar. Foram explorar uma nova terra. Aleluia. Amém. Chegaram como espiões. Todos os espiões viram gigantes. Aleluia. Amém. Quando regressaram para dar o relatório a Moisés, eles disseram: aquela nação há gigantes. Há gigantes, filho de Enek. Pessoas que têm 6 dedos. Pessoas que são tão fortes. Diante deles, aparecemos como gafanhotos. Josué e Caleb levantaram. Disseram: não tenham medo. Vamos entrar. E vamos possuir aquela nação. Por quê? Josué e Caleb. Eles não viam como qualquer espião. Sabiam quem eles eram. Ouça-me. Sendo situação tão forte, não vê como qualquer pessoa. Vê como Deus. A Bíblia diz: aquilo que é impossível a homens é possível a Deus. É possível a Deus. Caleb olhou. Josué olhou. Disseram que não. Sendo se são tão gigantes, sendo se eles são tão fortes diante de Deus, não há uma pessoa que é tão forte. Ele está acima de tudo. Amém. Aleluia. Amém. C'est pour cela. Por isso, nesta noite, saia desse espírito de ser ordinário. Saia. Aleluia. Amém. Pastor. Diga comigo, pastor. Não me importo daquilo que vai vir. Tudo que virá. Meu Deus. Tem a solução. Diga, pastor. Eu não me importo. Nesta noite, tudo que vier, a solução. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.
Aleluia. C'est pour cela. Por isso, persévère. Persevera. Persevère. Persevera. Persevère. Persevera. Lifuta. A recompensa. Ezokoya. Essa vida. Coloca Coloca sua mão no ar. Nesta noite. A honra que tu nunca tiveste. Nessa estação de 11ª hora. Que o Senhor te conceda. A honra que foi perdida. Nesta noite. Que o Senhor restabeleça-te. Aleluia. Amém. Levanta-te onde estás. Vais orar. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Toca o seu vizinho, diz para ele, vizinho. Não há nada que é extraordinário para nós. Aleluia. Amém. Jesus foi para o túmulo de Lázaro. Ele já estava tão apodrecido durante 4 dias. Jesus nem viu o corpo que estava apodrecido. Ele sabia que tudo era possível. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Dans Jean chapitre 9. João 9. Levaram para ele avec les nœuds. Cego, nascido cego. Ele foi nascido cego. Jesus não olhou nem sequer a sua situação. Disse, a glória de Deus deve se cumprir. Levaram para ele o Bartolomeu. Nem sequer olhou como ele era tão cego. Tocou os olhos do Bartolomeu. E ele voltou a ver. A noite de hoje, a situação que te disseram que é impossível, como você vai ir, o Senhor te dê testemunho. O Senhor te dê testemunho. Então, faz quebrar o espírito de orgulho. Aleluia. Amém. Coloca sua mão no coração. Diga, Deus, que eu não possa ser orgulhoso. Porque o orgulho vai te fazer sair onde você está do serviço. Faz quebrar esse espírito. Importa, Senhor. Pouco importa, Senhor. Ou permanecer humilde para te servir. Levanta a sua voz e comece a orar. Ore ao Senhor. Deixou esse espírito de orgulho. Deixou esse espírito de orgulho. Será que estás a orar? Diga, Pai, orgulho te derruba, te caia. Que o Senhor me dê espírito de firmeza dentro do serviço. Ore, 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 ore. Será que estás a orar? Deixou o orgulho. Quebre o orgulho. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oramos. Agora vas afastar toda a montanha diante de ti. Si quelqu'un dit à cette montagne, alguém dizer essa montanha, Aleluia. Amém. Olha para essa montanha. Começa a tirar essa montanha. Vai, ore. Ore. Parle à cette montagne. Fala essa montanha. Prie le Seigneur. Ore ao Senhor. Montagne à pauvreté. Montanha de pobreza. Que caia. Est-ce que tu pries? Será que estás a orar? Montanha de célibat. Montanha de celibato. Montanha de chômage. Montanha de desemprego. Tormento de confusões. Metrataricova. Ecataresco. Metarasca parabro. Parle à Dieu. Me fala Deus. Parle à Dieu. Fala Deus. Est-ce que tu pries? Será que estás a orar? Ore a essa montanha. Montanha de coia. Toda montanha que caia. Montanha de essa montanha que caia. Que caia. Merci Seigneur. Obrigado Senhor. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oramos. Au nom de Jésus nous avons nome de Jesus assim oramos. E por fim vais orar. Vais dizer a Deus, Senhor, todo poder em que me impede de tocar o meu salário em serviço que derruba. Toda pessoa que faz todas as coisas faz derrubar esse espírito. Eu quero ser pago por todo o serviço. Por todo o serviço. Ore ao Senhor por todo o serviço. Que o Senhor te recompense. Todo o serviço. Que o Senhor te recompense. Derruba esse espírito.
Toda treva que te impede de experimentar o avanço, o excelência, Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oramos. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Em nome de Jesus, assim oramos. Parapluie nyoso satanique. Toda sombria satânica que impede a sua recompensa é rasgada em nome de Jesus. Então, se torna que havia maldição que entre a bênção, toda porta fechada nesta noite é declarada aberta. A terra que te rejeitou vai te aceitar. Toda forma de humilhação é destruída no nome de Jesus. Pega o seu sumo. Comece a orar. A Santa Ceia da noite de hoje. Que te dê a vida do Senhor Jesus Cristo. A vida sem sofrimento. A vida sem doenças. Comece a orar. Comece a orar. Ore. 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 Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oramos. Jesus disse: Je suis le pain vivant. Sou o pão vivo. Alléluia. Amen. Je suis le pain. Sou o pão. Le pain. O pão. Le pain de vie. O pão da vida. Ma prière ce soir. A minha oração nesta noite. Através do sangue de Jesus. E carne de Jesus. Todo veneno no seu corpo. Et disparaître au nom de que Jésus. Desaparece em nome de Jesus. Toda doença incurável. É curada em nome de Jesus. Toda pessoa que sente o seu corpo tão fraco, nesta noite, receba a força em nome de Jesus. Que o sumo torne sangue de Jesus, pão, carne de Jesus. Assim que vais tomar, Espírito da morte, que deixe em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. A mesa é abençoada. Tome seu assento. Pega o seu sumo. Yes. Tata Nzambe yo mosungi nakoki kobosana te bolamu na yo na binanga ye. Tata Nzambe yo mosungi. Alléluia. Tata Nzambe yo mosungi Molimo moseti tobaleli yo na poko lelo yo. Nakoki kobosana te bolamu na yo na binanga ye. Yesu. Oh Tata Nzambe yo mosungi Molimo moseti yone mosungi ya bapengere. Olomaki okotika biso te kotinela biso molimo mosante. Eya na butu eya na moi. Eya na butu eya na moi. Hallelujah. Eya na butu eya na moi. Ata basangani pa baboma yo. Hallelujah. Nakobanga te. Osima Yesu makasi ye nazalizela
ekomema bandimi na likolo Sima Yesu makasi ezali nzela ekomema bandimi na likolo Abengile do sima Yesu makasi yanazali nzela ekomema bandimi na likolo Hallelujah Sima Yesu makasi ezali nzela ekomema bandimi na likolo Sima Yesu makasi yanazali nzela ekomema bandimi na likolo Hallelujah Sima Yesu makasi ezali nzela ekomema bandimi na likolo Nakobanga te yawananga ye Azali musukinanga Nakobanga te yawananga ye Azali mamateli Otikanga na yebela ye Namoyo mana yebela Wana yebela ka ye Namoyo mana salela Wana salela ka ye Namoyo mana kubisaka Azali zabe ya aso Otikanga na yebela ye Namoyo mana yebela Wana yebela ka ye Namoyo mana salela Wana salela ka ye Namoyo mana kubisaka Hallelujah Azali zabe ya aso Ya Yesu ya nduga ya Yesu na logi ya Bitumba wabudi kana logi ya Bitumba wabudi kana logi oh ya Yesu Ya Yesu mana loge oh ya Ya Yesu mana loge la 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 Ayo muti mana loge kana logi Etele bilala bilala Ya Yesu kana logi ya Yesu kana logi ya Bitumba wabudi kana logi ya Bitumba wabudi kana logi oh ya Yesu Ya Yesu mana loge oh ya Ya Yesu mana loge Ayo muti mana loge Mana loge Otamulakana Yesu Yokokoma Otamulakana Yesu Yokokoma Otamulakana Yesu Yokokoma
Alléluia. Merci Jésus. Digo obrigado, Senhor Jesus. Será que foste abençoado na noite de hoje? Parabeniza o seu vizinho. Aleluia. Amém. Levanta a sua mão. Diz novamente obrigado ao Senhor. Agradeça a Deus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oramos. Nosso regresso é abençoado em nome de Jesus. Como vais regressar? Que o Senhor te dê uma nova imagem. Toda forma de perturbações no seu corpo que desapareça em nome de Jesus Cristo. Nenhum acidente vai te atingir no caminho. Regressarás aqui domingo com um grande testemunho. A noite de hoje é abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Aplaudimos para o Senhor e sentemos. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova. La quatrième semaine, il y a opération. Nos encontramos na quarta semana. Changement d'histoire à la 11e da heure. Operação mudança de história na 11ª hora. Amém. Dimanche não se esqueça, próximo domingo venha acompanhado com a sua alma e o céu estará alegre por causa disso. Sábado todos nós estaremos nas ruas para evangelizar. Olha, seu vizinho, diz para ele, por favor, não faltem no próximo sábado. Aleluia. Amém. Hora d'alliance de prière Hora da aliança de oração continua. Às 6 heures aqui no 7 heures. Das 6 até 7 horas estamos aqui. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova. Dimanche prochain, il y a établissement marital. Próximo domingo será o nosso dia da aliança de estabelecimento marital. Venha com toda a expectativa no seu coração em que o casamento seja restaurado, bloqueio marital possa ser derrubado, em que Deus abençoa casamentos. A sua expectativa vai determinar o que o Senhor fará para ti. Não falte naquele dia e o Senhor vai te abençoar. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova. Sábado haverá célula de casa. Por favor, localize a célula mais próxima da sua casa. Vai orar e o Senhor vai te abençoar. Aleluia. Amém. Todos os servos de Deus não se esqueçam. Amanhã teremos oração a partir das 23 horas. Aplaudimos para Deus. Levanta a sua mão. Diz obrigado ao Senhor Jesus. Agradeço a Deus. Continua a agradecer. Se Deus te falou na tarde de hoje, se Deus abençoou na tarde de hoje, diga a Ele obrigado. Diga a Ele obrigado pela perseverança. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Au nom em nome puissant de Jésus, poderoso de Jesus, nós avons ainsi remercié. Nós assim agradecemos e aplaudimos fortemente pela glória do Senhor. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Amém. Rapidement te rappeler. Rapidamente recordamos. Este samedi na Tongo. Sábado de manhã. Temos batismo. Para todo aquele que ainda não é batizado. E homens da escola dominical. Informamos. A formação queria começar amanhã. Anularam. Ils ont reporté pour une date ultérieure. Anularam a data para outro dia. Foi adiado. Ok. Ndekonyoso oyo aza intéressé. Todo irmão que está interessado. Akenekotika kombo na secretariat. Vai inscrever seu nome na secretária. Na kalate bakopesa biso date ya sika. E vai ser anunciado a nova data. Oyo formation eko banda. Que vai começar a formação. Os departamentos da limpeza. Samedi na Tongo. Sábado de manhã. Après service na biso. Depois do nosso serviço. Toza na reunião très importante. Tem reunião muito importante. Oyo etali biso. Que tem a ver. Pewana tozo partager le bonheur. E partilhamos a bondade. Tosengi na ba ouvrier nyonso église. Pedimos a todos os hebreus da igreja. Totika lá por 5 minutes. Que ficamos a 5 minutos. Toza na informação importante. Tem uma informação importante que tem a ver conosco. Est-ce que motomo rapamba makina poko
lelo. está abençoado na tarde de hoje, aplaude fortemente, levantemos na presença do Senhor e levantemos as nossas mãos e partilhamos a bondade 1, 2, 3, a bondade e a graça nos acompanharão todos os dias da nossa vida, habitaremos na casa do Senhor pro resto das nossas vidas. Louez le Seigneur, je suis finalement sur l'autoroute d'Alliance de la vie. Eu também estou em nome de Jesus. Félicitations. Parabéns. Aplaude fortemente pela glória do Senhor.